Então, beleza. Abrir então nosso primeiro episódio do Gente Boa. Uma série de episódios que a gente vai começar a trazer profissionais de produto, TI e design para poder muitas vezes desmistificar certos tópicos, de poder apresentar, compartilhar usando experiência e principalmente de mostrar uma outra perspectiva da área que eles têm, muitas vezes para poder dizer, cara, nosso conteúdo, nossa experiência vai ajudar muito vocês, principalmente no conteúdo, no trabalho que vocês estão fazendo hoje. E para o nosso primeiro episódio, vou trazer então o Bernardo De Luna, Senior Product Line Manager da LifeRay, com 20 anos de experiência já no mercado de Product Manager, tá CEO e founder de um curso muito bom chamado Produtos Incríveis, que uma frase que eu gosto muito dele, que eu descobri recentemente, muito boa, que é exatamente: transforma pessoas em Product Managers de sucesso em menos de um ano. Então, cara, queria deixar 2 minutinhos para você se apresentar melhor, cara. Eu nem preciso de 2 minutos, não. Aqui é o self-pitch aqui é rápido. Eu sou Bernardo de Luna, eu sou um criador de coisas incríveis, eu gosto de criar projetos, transformar em projetos sexy, projeto incrível, porque eu boto paixão e métrica em tudo que eu faço. E com paixão e com métrica, você não tem como falhar. Então, esse sou eu. Cara, maravilha, cara. Então, começar agora, vamos te explicando melhor, fazer umas perguntinhas melhor de então, principalmente agora de apresentar mais a sua perspectiva de Product Manager aqui em meio hoje ao mercado. Então, cara, você tem uma frase então que eu te falei agora, que é o seguinte: trate sua carreira como um produto. Conta mais pra gente sobre isso rapidinho. A Bom, ideia. as pessoas elas querem atingir um sucesso profissional, só que elas estão um pouco dispostas a fazer o que é necessário para atingir isso. Então, quando você trata com um produto, você coloca metas, você coloca objetivos, você tangibiliza os seus resultados, você conversa com profissionais para poder te ajudarem nos momentos de mais desafio ou de dispersão. Então, trazer a tua carreira e transformá-la em um produto é o que vai te ajudar de você realmente ter as rédeas do teu movimento profissional. Porque muita gente negligencia isso. As pessoas falam, eu quero me tornar um designer de sucesso. Ok, quem são os designers de sucesso da sua arena? Quais designers de sucesso que você mais se aproxima, que você mais consegue se ver quanto a personalidade, quanto a estilo, quanto a empresas que passou? Então você começa a fazer um benchmark. Depois disso você fala, ok, quanto tempo de carreira essa pessoa teve para poder chegar onde está hoje? Quanto tempo você consegue fazer isso pela sua história? Então, se você começar a usar todas as técnicas e estratégias que existem no mercado de product management, de gerenciamento de produtos, você usar isso na tua própria gestão de carreira, não tem como você não dar certo. Porque você vai sempre ter as rédeas de todas as decisões que você toma. Claro que falhas vão acontecer no meio do caminho, porque todo o processo de risco de experimentação há a chance de acontecer falhas, mas ainda assim, tu vai pegar um aprendizado, vai pegar esse aprendizado e você vai evoluir como pessoa para o próximo estágio, mesmo que você gere falhas no meio do caminho, e vai gerar. Então, esse é o ponto, você ter as rédeas da sua própria carreira. Interessante você também botar que, assim, muito bem você colocou, porque, cara, você deu um exemplo agora de design, por exemplo. Um designer conseguir ter os conhecimentos, ter a visão de um product manager. Porque, por exemplo, eu mesmo pensava antigamente que, cara, dev de um lado, product manager de outro. Deixa os dois separados, um vai fazer tarefa e um vai executar a tarefa. Mas não. O que eu pelo menos vejo é que, cara, esses conceitos, essa visão do product manager para poder muitas vezes organizar tarefas, de ter essa visão diferente do produto e muitas vezes começar a ajudar em certas tomadas de decisões é muito interessante. E para coisas para a vida inteira que eu vejo, assim, ou para projetos pessoais ou projetos para a empresa. Faz todo sentido, Pedro. É exatamente isso. Assim, eu vim de design, né? Eu vim de design e eu vim de desenvolvimento. Então, eu passei por todas essas áreas, porque no começo tudo era mato, a gente não tinha as nomenclaturas bem definidas, né? Então, eu comecei a desenvolver em 97. Meu primeiro site que eu ganhei dinheiro com web foi em 98. Você imagina para um garoto de 14 anos, naquela época, ganhar R$ 150 por mês. Eu era, sei lá, eu era reina na escola, sabe? Porque eu tinha ali, já trabalhava. Então, quando eu entrei na faculdade com 17 anos, eu já trabalhava para empresas fora do Brasil, fazendo sites e projetos web. Então, eu tive a sorte de pegar muito a vanguarda, vamos dizer assim, da internet no Brasil, a vanguarda dos projetos digitais no Brasil, e isso me ajudou muito, me trouxe muito know-how. E, independentemente se você é dev, se você é designer, se você é produto, ou o que você quer ser marketing, não importa.
quanto mais você conhecer traqueabilidade, rastreabilidade das coisas, né? Você saber pedir ajuda, você saber ser responsável pela sua própria tarefa, não delegar isso para os outros. E se por acaso você delegar, é porque realmente é um grupo e esse grupo está buscando a mesma visão. Então, esses princípios que todo mundo conhece, é bem clichê de sucesso, né? Você lê isso em qualquer livro de autoajuda, mas isso tem muita aplicabilidade para quando a gente fala de ter uma carreira de excelência, assim. Tá, então, às Você vezes mostrar o óbvio assim para as pessoas. Exatamente isso. E muito das minhas aulas, das minhas palestras, que todo mundo fala muito, exatamente, eu faço um reframe do óbvio, entende? Então, eu faço um reframe do óbvio. Eu faço, por exemplo, ontem eu estava dando uma palestra falando sobre um conceito de produto chamado North Star Metric, que é basicamente você ter uma estrela do norte para te ajudar a você ter um objetivo. Totalmente clichê. E aí, para poder fazer todo mundo entender isso, eu contei a mitologia de Sísifo. Então, eu fui para a mitologia grega para poder montar a mitologia de Sísifo, que é aquele cara que carregava a pedra durante um dia inteiro até o final da montanha, e chegava no final do dia e não aguentava mais segurar a pedra descia e voltava para o lugar. E ele fazia isso todo dia durante a eternidade por uma punição de Zeus. Então, a verdade é óbvio. É um clichê. Você ouve isso em qualquer Clarice Lispector na internet, que você não sabe se é dela mesmo ou não. Mas quando você dá um reframing nisso, você redesenha isso, mais pessoas são impactadas e mais pessoas aplicam isso no dia a dia. Cara, maravilha, cara. Beleza. E puxando uma coisa no assunto, numa das pesquisas que você fez, cara, muito bacanas, que você conduziu, eu vi que o que me chamou pela atenção é que, cara, quase metade dos devs que você entrevistou queriam aprender no seu próprio negócio. Qual que é o caminho das peças que você quer dar para esse cara que está querendo exatamente começar um negócio próprio sem ter esse know-how de empreender? A gente esquece que o dev é um criador. Se você pega, por exemplo, o marceneiro, o que o marceneiro faz? Ele consegue pegar uma madeira e transformar num objeto. Ele pega uma coisa bruta, né, rough, e ele consegue transformar isso numa coisa utilizável. Um brinquedo, uma cadeira, uma cama. É normal para um marceneiro, na cabeça dele, é normal que eu posso fazer isso para outras pessoas que me contratam e eu posso fazer isso para produtos que eu posso vender. Isso é claro para o marceneiro. Por algum motivo, no dev isso não está claro. Ele não entendeu ainda que ele não é uma ferramenta, um recurso apenas de uma empresa. Ele pode utilizar o próprio poder de criação para criar coisas para ele vender. É muito comum no Brasil, e eu vivi essa onda lá nos anos 2000, no começo dos anos 2000, open source. Então a gente começou a ter comunidades open source, comunidade criando projetos gratuitos para a comunidade. O que é lindo. O que as pessoas não entenderam é que você pode ganhar dinheiro com isso. As pessoas não entenderam que você também pode criar projetos que não são open source, ou projetos que são open source, mas que têm modelo de negócio embutido. Então, eu acredito que para o dev criar o próprio negócio, ele tem que entender o poder que ele tem na mão. E, cara, side project as a hell, assim, cara, cria projeto paralelo como se não houvesse amanhã, porque é o projeto paralelo, com a tua paixão, com o seu desafio, que uma hora vai fazer a coisa virar e falar, opa, tem fumaça nisso aqui. E aí você começa a botar graveta e ver até onde você vai. Acho que é isso, acho que é ele se comparar com o marceneiro, cara. Acho que tem muita alusão aí que ele pode usar para entender o mercado. Joia, cara, muito bacana. E nessa mesma pesquisa, cara, a gente viu que apenas 4% dos gerentes de RH acreditam que o sistema de avaliação em funcionários é eficiente para medir o desempenho. E, cara, caramba, meu Deus do céu. As avaliações hoje de desempenho costumam ser tão ruins assim? Algumas vezes tão para baixo? Quando você tem a informação que 50% das pessoas que saem de uma empresa com problema de gestão é com problema com o gestor direto, já está claro que existe um grande problema entre performance e desempenho das pessoas. E a baixa performance, né, ela também está um pouco ligada com a satisfação. Na verdade, ela está bem ligada com a satisfação, né? Se você puxa a pessoa de menos na empresa, isso gera tédio, isso gera insatisfação, isso gera baixa performance. Se você puxa a pessoa demais na empresa, isso gera insatisfação, isso gera baixa performance e pode gerar burnout. Então, por conta disso, existe um sweet spot ali, existe um range
onde você pode manter a pessoa sendo puxada, sendo desafiada, e ao mesmo tempo ela ainda conseguir ser saudável, para ter um equilíbrio emocional, ter um equilíbrio mental, ter um equilíbrio do dia a dia de vida. A gente chama isso de teoria do U invertido, que exatamente mostra quanto você consegue fazer um aumento de satisfação a partir do momento que você consegue fazer a pessoa trabalhar um pouco mais. E o OKRs, né, os OKRs que a gente fala muito, ele serve para isso, ele está baseado na teoria do invertido. Então, se está todo mundo falando agora sobre OKRs, sobre metas e tudo mais, é exatamente para resolver esse problema. Porque o sistema hoje de avaliação deles não funciona. Porque você vai tentar fazer perguntas que a pessoa não se sente à vontade de fazer, você não tem uma ferramenta que consegue comparar a motivação do funcionário com o desempenho dele, e aí você não sabe o que é realmente a palavra eficiência. E por conta disso que existe um grande desencontro ali entre a avaliação de funcionário e os próprios RHs das empresas. O que até mesmo um dos pontos muito fortes dentro do Pointer, exatamente, cara, tem um dev que não se sente satisfeito, não se sente bem valorizado na empresa. Então o cara tá trabalhando, tá algumas vezes, nossa, ralando pra caramba, e no final das contas tem esse desencontro que o RH fala que, pô, meu dev tá bem, meu dev tá trabalhando, tá se sentindo bem. Mas o dev em si, não importa se o cara é um card killer, assim, no Trello, no Gira, sei lá. O cara depois não se sente bem. O cara não se sente, assim, bem valorizado, ou pelo chefe, ou pelo RH, ou pela empresa. Daí o cara, muitas vezes, tá trabalhando por dinheiro, simplesmente sai. O cara vaza e fala, putz, eu preciso achar uma empresa que vá me contratar, vá me passar os desafios, como você bem falou, mas que também traga a situação de que, cara, eu quero me sentir bem. Eu quero estar trabalhando e evoluindo na empresa, mas também alguém, fala, cara, muito bom, cara, você está conseguindo avaliar a parte, como exatamente você falou, de matar as tarefas e conseguir crescer na empresa. Ter exatamente a palavra eficiência. E hoje é o nosso grande desafio no Pointer, de realmente pegar as empresas que sabem essa fórmula secreta de eficiência. E é legal porque você acabou de descrever o mito de Sísifo, que é você trabalhar sem propósito, fazendo tarefas rotineiras, tá. E você não tem propósito de vida. E tem um autor, que é o Albert Camus, que é um autor francês, que ele escreveu sobre o mito de Sísifo, e que ele fala exatamente isso, que ele fala que a gente é o Tempos Moderno de Charles Chaplin, a gente faz aquela coisa todo dia, e a gente acha que aquilo era só na época industrial, mas não é, gente. Você acordar, ter o teu to-do list, você fazer lá commit. Você vira apertador de parafuso. Exatamente isso, porque você está sem propósito, você não sabe qual é o objetivo principal da empresa, você não está comprado na visão da empresa. Então, ou seja, você vive numa... que o Albert Camus ele fala que a vida é miserável. E ele compara com Sísifo, ele fala, e você, ainda digo mais, você é pior do que o Sísifo, porque o Sísifo ele acordava sabendo que ele tem que fazer aquilo todo dia, porque ele sabe que ele está numa punição eterna. Você não. Você está fingindo que você está tendo rédea da sua vida. Você está dentro da Matrix e você não sabe, simplesmente. Exatamente isso. Você é um show de Truman. Você é um show de Truman. Exato. E o que eu vejo, acho que o mais também interessante é que essa visão do Product Manager é uma primeira porrada, uma primeira quebra exatamente desse mito de que, cara, eu não estou só fazendo o produto, eu não estou simplesmente fazendo uma funcionalidade, não sei o que é. Eu estou conseguindo ver o processo inteiro, estou conseguindo agora tomar a decisão disso, aquilo. Eu consigo ter realmente a visão do big picture para poder saber, cara, eu não estou fazendo só uma funcionalidade, uma API. Eu estou fazendo agora um sistema que vai fazer isso e aquilo, e eu vou poder entregar para esse cliente que vai conseguir resolver tal coisa. Exatamente esse é o ponto. E você eu nem acredito que isso é um aprendizado de Product Management. Eu acho que isso é uma coisa, é um pensamento analítico. O pensamento analítico você usa no dia a dia, assim como o pensamento criativo. Eu acredito que falta para essas pessoas terem aprender a fazer um pensamento analítico e aprender a fazer um pensamento criativo. Porque esse é o ponto, assim, você faz uma API, você está pensando em fazer uma API para melhorar o seu trabalho técnico, tudo bem. Já parou para pensar que talvez essa API pode ser um modelo de negócio futuro da sua empresa? Olha que legal se você tiver essa visão. Designers, durante muito tempo, brigaram muito para poder falar que não são artistas. Né? Até hoje tem essas discussões, né? Até hoje essas discussões voltam. Porém, o que designers deixaram de conversar é como o design se torna uma profissão analítica. Porque se ele não é artista, ele tem que buscar o lado analítico. E essa é a grande beleza. E analítico não quer dizer apenas números. Analítico também pode considerar métricas indiretas de entrevistas e tudo mais, experiência, satisfação e tudo mais. Então, esse é o grande ponto. Assim, todas as áreas, né, usando essa tríade que você mencionou, de produto, designer e desenvolvedor, essas três áreas
Você tem como ter um pensamento analítico, um pensamento criativo, e você começar a perguntar o porquê das coisas. E você falar, qual é o meu propósito dos 5 anos que eu tenho? Qual é a minha 5 years rule? Qual é a minha regra dos 5 anos? E essa empresa que eu estou hoje, ela participa dessa regra? Ela participa como ponte ou ela participa como degrau? Porque se for degrau, já pensa no próximo degrau. Se for uma ponte, essa ponte pode ser muito longa. Então você pode entregar e fazer muito mais comprometimento com essa empresa. Eu acho que essas são as perguntas que raramente um designer que não é de sucesso se faz. E quando ele começa a se fazer, naturalmente ele começa a buscar o sucesso, porque ele fica mais ambicioso. Tá. Cara, muito bacana, cara, muito legal. E agora pensando na parte exatamente que, cara, é interessante para um PM ou um PO exatamente ter essa noção do business também. Não é só ficar focado assim na programação, nos to-dos, nas tarefas. Ele tem uma noção também de que, cara, saber de MRR, ARR, churn, CAC e por aí vai. Conta aí pra gente rapidinho, por que isso deve ser um must? Por que o cara precisa ter isso? Sair exatamente dessa zona de conforto de produto para ir para business? Primeiro vamos dar nome às nomenclaturas, né? O PM, que é o Product Manager, ele é o gerente do produto. Veja bem, ele não é um gerente de pessoas, ele não é um gestor de pessoas, ele não é um gestor de time, ele é um gerente do produto. Porque a tarefa que ele faz é exatamente observar, planejar e melhorar o produto. Por isso que é uma questão de gerenciamento. O PO, ele já é um cargo que foi criado pelo Scrum. E o Scrum está muito ligado à parte de projeto, à parte de você melhorar a eficiência de alguma coisa. Por conta disso, o PM, ele tem uma responsabilidade end-to-end, ele tem uma responsabilidade de ponta a ponta. Tá? Já o PO, não. O PO, ele é tático operacional, porque ele está ligado ali, o que a gente chama de handoff, que ele passar o bastão do design, da funcionalidade, e ele entregar isso para o time de engenharia. Tá? Então, o PO, ele não precisa tanto ter uma visão de business, porque ela é uma visão um pouco mais estratégica e tática. Mas ele pode ter, se ele tiver, ele vai se diferenciar, ele vai poder ser diferente com o PO. Até porque muitas empresas contratam POs para fazer tarefa de PM. Então, tudo bem quanto a isso. Agora, o PM, ele tem que saber. Porque você nunca vai discutir com o seu gestor, discutir com o seu diretor uma informação da empresa e tentar contribuir para o sucesso da empresa se você só souber metade do livro. Então, por isso que o PM deveria saber de ponta a ponta todas as métricas e todos os relatórios para ele poder entregar mais valor para a empresa, já que essa é a função dele. Entendi. Então, é realmente uma ideia de que não é colocar no currículo ser isso, aquilo. É exatamente de, cara, eu vou ter essa noção porque eu preciso para poder me comunicar. É uma parte de que, se eu não tenho isso, eu não me comunico, eu não estou falando a mesma língua. A gente tem, uma porrada de problemas que daí pode dar de comunicação, de entendimento, como você falou, com o diretor, com a mais hierarquia, CTO e tudo mais. A comunicação é um problema do mundo, né? Então, se você não sabe algumas coisas, você não consegue resolver problemas. E a função principal do PM é resolver problemas. Então, se você não sabe métricas, tu tem uma ferramenta a menos no teu cinto de utilidade do Batman. Se você não sabe business metrics, você não consegue discutir com o PM, então você está fora daquelas reuniões específicas que poderia participar. Se você não sabe inglês, tu está fora de alguns estudos e alguns eventos. Então, quanto mais ferramentas no teu cinto de utilidade do Batman você tem, mais o teu traje te equipa para você resolver problemas maiores. Belezinha, cara. E agora, indo no assunto também próximo, o que eu vejo muito também agora no mercado na parte de devs, é que muitos devs, eles não gostam ou odeiam muitas vezes o conceito do full stack. Mas ao mesmo tempo, do outro lado, a gente vê que no mercado há uma demanda desse full stack. Dentro das vagas, o cara já resume, quero full stack sênior, especialista, tudo mais. Cara, como que tu vê isso, cara? Eu acho que existem 2 pontos aí. Assim, a raiz do problema não é que o dev não gosta do full stack. A raiz do problema é que o dev não gosta da empresa que quer uma pessoa para fazer muita coisa e não pagar o suficiente para ela fazer muita coisa, que é o que eles chamam de fazer o trabalho de 2. Então, o problema maior aí não é ser full stack. O desenvolvedor também resolve problemas. Então, se você equipa ele para resolver problema, não importa se você vai fazer o front-end ou o back-end. É claro que você vai ser especialista em um dos dois, tá? São poucas as pessoas que conseguem ser especialistas nas 2 áreas.
Só que uma dessas vai ser especialista e a outra você sabe resolver problemas, você sabe ler uma documentação e você sabe conseguir resolver se precisar. Então, essa é a grande leitura que um dev de sucesso ele vai acontecer. E, o que a gente chama lá fora, por exemplo, lá fora você não tem mal, você mal tem a definição de back-end e front-end, para ser bem sincero, você tem engineer, você é um software engineer. O que aparecer ali para você, você vai pesquisar para resolver. Então, aqui no Brasil está muito fácil a gente chamar de front-end e back-end. Vai procurar lá fora as posições. Software engineer, ponto. Acabou. Não, no próprio LinkedIn, você vê 90% é software engineer. Não vejo mais, Exatamente. cara, sou dedicado exatamente para front-end ou para back-end. Exatamente. Então, assim, para mim o problema realmente não está na ambiguidade do full stack. Para mim o problema está de você ter um comportamento das empresas de querer reduzir os seus times para ter uma pessoa fazendo trabalho de mais de uma. O que para mim é puramente um desencontro do preenchimento de vaga. Não tem a ver para mim com o perfil da empresa. Tá? Eu ia, na verdade, tocar esse ponto. Tu não precisa ter um time com 3 pessoas, tu tem uma pessoa ali se aquele produto é pequeno, se aquele produto não tem um escopo muito grande. Agora, se o produto tem um escopo muito grande, naturalmente tu vai poder dobrar os full stacks. Então não é que você vai querer fazer um para cada coisa, tu vai poder contratar 3 full stacks por mesmo time. Maravilhoso. Vão ter 3 pessoas ali podendo resolver vários tipos diferentes de problemas. Então, realmente eu não vejo muito o problema da ambiguidade do full stack. Para mim, o grande problema é, novamente, empresas que não sabem escrever vagas de emprego, e não sabem comunicar essas posições, né? Aí também envolve um problema de cultura e todo o problema de empresas tóxicas, né? Que a gente sabe que Mas eu não acredito que não seja a ambiguidade do full stack. Eu realmente acredito que isso é um comportamento super natural do mercado, que demorou a chegar, mas chegou. E agora está aí com a gente. O que eu vejo exatamente nessa parte específica da vaga, que é um ponto muito crucial, porque eu vejo, aconteceu já comigo, conheço vários programadores que aconteceu, e eu penso que também, nossa, os programadores, principalmente do Pointer, tem esse problema de que, cara, vou ver uma vaga que tá lá, cadastrada lá numa empresa, ou vem o Headhunter Consultoria, vem me abordar, e o cara vem com uma lista de coisas, o cara quer que eu saiba todas as linguagens do mundo, o cara quer que eu saiba todos os BDs do mundo. Se o cara quer tudo isso, e daí a pessoa fica, pô, beleza, eu tenho isso e aquilo, mas não tenho tudo o resto. Como que eu fico? Posso ser contratado? Não posso ser contratado? Isso daí dá uma sensação ruim pro programador, que eu penso, porque no final das contas, pô, eu sinto, eu sou um lixo, eu sou um lixo, não sei absolutamente quase nada que essa empresa consegue utilizar, mas no final das contas, para dentro da empresa, a empresa fala, cara, não, pelo amor de Deus, não foge, a gente não quer isso. A gente quer pelo menos você sabe algum básico, e depois, quando você entrar para cá, a gente te ensina. E o que eu vejo, que, por exemplo, todo esse textão, toda essa bíblia que os caras colocaram na vaga, se o cara colocasse, putz, sabe uma ótima lógica de programação, acabou. Que como você falou, qualquer resto, eu pesquiso, eu me viro. Eu procuro no Google, qualquer coisa eu puxo no Google. Não sei, pergunto lá pro meu sênior, pro meu comparsa. Me viro para poder entregar assim, o mais rápido possível e com a melhor qualidade possível o produto. E eu me viro completamente. É porque eu até entendo um pouco o lado das empresas e poucas pessoas explicam realmente como funciona isso, né? Toda empresa, ela tem 2 tipos de recrutamento passivo e recrutamento ativo. O recrutamento passivo, ele é mole. A empresa monta a posição, bota lá no job description da vaga e, cara, o mundo que compartilha essa vaga. A empresa, ela não tem nenhuma pressa para preencher aquela posição. Essa é a verdade. A empresa não está buscando uma pessoa. Quando ela faz um recrutamento passivo, ela está aceitando aplicações das pessoas. Então, quando ela bota uma lista de critérios ali, ela está começando a fazer o quê? Um funil. Porque ela sabe que vai ter tanta gente que vai aplicar sem ter noção nenhuma do que está aplicando. Então, você botou uma posição ali, vai aparecer 1000 pessoas. O que você vai começar fazendo? Me dá uma ordem descendente de quem tem mais critérios que dá match com a minha job description. Então, é um ponto super interessante de funil, se você pensar em escala, é um ponto super explicativo. Ele faz esse funil todo para poder ele pegar em ordem decrescente as pessoas que têm mais critérios. Então, me dá os 10 que tem que dar mais match com nossos critérios da nossa job description. Vamos conversar com eles. Não deu certo? Pega os outros 10. E ele vai fazendo esse funil até chegar em pessoas que não tem nada a ver com a vaga. E aí, aquela vaga está sempre aberta. Você pode ver que essas vagas de job description estão sempre abertas. Elas nunca se fecham. Porque ela não está buscando, ela está aceitando. Essa é a primeira coisa.
As pessoas que aquela empresa precisa realmente e que ela tem um time para fechar menor, um time to close menor, ela faz o recrutamento ativo. Aí ela starta com as consultorias, ela Cara, starta com os grupos para poder o RH ir lá e começar a pincelar, e aí ela começa a chegar nas pessoas por algumas três critérios que eles podem ter dentro daquelas todas do job description, né? Então, existe essa diferença que eu acho que é super importante para saber como as empresas se posicionam. E ainda existe uma terceira, que é entrantes. Toda empresa, algumas empresas, elas conseguiram montar uma estrutura de career path, uma estrutura de crescimento de carreira, exatamente, de gestão de talentos, que ela fala o seguinte, olha, deixa um buraco aberto aqui para poder as pessoas estarem sempre entrando. Então ela faz isso. Se tu souber lógica, souber isso, vem para cá. Pronto. Se você tiver isso e aquilo, cara, manda aqui que a gente vai dar um jeito de tentar te aproveitar, mesmo que seja em outras áreas. Então, a OLX, por exemplo, faz isso. Ela recebe pessoas de todos os tipos diferentes e ela vai tentando posicionar nos times que ela mais consegue encaixar, como estagiários e tudo mais. Ambev, idem. Também tem ali o trainee dela, que ela vai recebendo pessoas que não somente tem que ter expertise específicas, faz todo um treinamento e depois começa a posicionar em cima de times específicos para receber, dependendo das suas avaliações de hard skills e soft skills. Então, você como profissional, entendendo essa estratégia da empresa, tu para de sofrer. Cara, aplica naquela empresa que você já fez isso, porque primeiro, você vai se validar e você deixa. Segundo, tu tem pouca experiência, quer entrar no funil, procura empresas que têm esses funis sempre abertos e te posiciona. E por fim, se tu já tem um pouco mais de experiência ou tem uma especialidade específica que pode ser valiosa, já procura empresas que valorizam sua especialidade valiosa e aí você vai direto nelas. Então, eu acho que é mais fácil, você fica com a tua inteligência emocional mais tunada quando você começa a entender o lado deles. Você finalmente consegue, você como assim, putz, agora você é regra do jogo. Agora que você é regra do jogo, pronto. Exatamente isso. Tem um estudo, inclusive, que fala que mulheres, uma porcentagem de mulheres não aplicam quando ela tem menos do que os 7 critérios pedidos, 7 de 10 critérios pedidos numa aplicação de emprego, enquanto homens aplicam. E esse é um dos motivos de homens muitas vezes entrar em posições técnicas e não terem mulheres. Claro que não é o motivo principal e não é um motivo. Mas é um fator. Exatamente, a sociedade vai ter que resolver muitos problemas ainda, mas esse é um ponto que mulheres têm na área de produto, inclusive, têm dado palestras falando, aplique, mesmo que você tiver 2 dos critérios dos 10, aplica, porque se você não fizer isso, quem vai entrar é um homem que sabe 2 de 10. Então, esse é o critério, assim, quando é uma job description, gente, aplica e vive a experiência. Mesmo que você for negado, não tem problema, você vai ganhando experiência, vai ficando muito cascudo no processo de trabalho, de entrevistas, de recrutamento, quando você realmente dá a cara a tapa, sabe? Não se sinta julgado, se sinta avaliado. E avaliar é bom, o tempo todo está sendo avaliado, julgado não. Não quer dizer que um juízo de você. Eu diria que para você é uma ideia assim de você focar nas partes hard skills, exatamente de linguagem, do que você consegue fazer, mas sempre também não perder o foco na parte de que, cara, eu encaixo com essa cultura da empresa, eu tenho as soft skills necessárias, que são acho que as coisas principais, eu consigo me comportar bem nessa empresa, porque eu penso que, cara, a hard skill, eu consigo, hard skill eu fico um mês numa coisa focado, pronto, já tô super bom para poder testar. Agora, para a parte de cultura da empresa, a parte realmente de você conseguir todos os soft skills de trabalho em equipe, liderança, empatia e outros, é difícil de trazer. Principalmente você não consegue pegar um livro, ler e falar, pronto, sou super bom agora em liderança. Não adianta. Não é igual o Matrix, né? Que você coloca o card ali, imputa e ganha aquela habilidade. Mas eu concordo com você plenamente, tá? Soft skill, para mim, é o ponto principal. Tanto que no meu próprio curso eu ensino, claro, hard skills, mas eu sempre ensino no viés de como você combina isso com a tua soft skill. Porque é na combinação que tu vira um ser especial, um ser de luz, um ser imparável, né? Porém, o que você falou agora já é uma característica da tua soft skill, que é eu aprendo rápido, em um mês. Nem todo mundo tem essa capacidade. Isso já é uma soft skill, que é a tua capacidade de aprender coisas. Tem pessoas que têm muita dificuldade de aprender uma hard skill. Então, essas pessoas, elas já começam a ter o primeiro filtro aí. Entende? Porque ela talvez já sabe que ela não tem a mesma capacidade de aprendizado do que outras pessoas para hard skills. Então, por exemplo, eu tenho uma capacidade eu tenho muita dificuldade de aprender música, por exemplo.
Eu tento, treino, tenho vários instrumentos que eu toco, mas toda vez que eu vou tentar aprender um instrumento novo, eu sofro muito. Então, eu gosto muito de tocar música. Então, eu tenho meu teclado, tenho meus instrumentos de percussão, já tive bateria, tenho o meu ukulele, porque eu gosto dessa experiência de me sentir burro, porque eu tenho muita dificuldade de aprendizado. Só que eu tenho uma soft skill, eu adoro aprender, mesmo sem ter velocidade nisso, entende? Uh, por exemplo, eu tenho uma grande também dificuldade de aprender idiomas. Eu tenho muita dificuldade de lembrar do que eu estou aprendendo. Mesmo que eu aplique, eu trabalho em uma empresa hoje nos Estados Unidos, eu tenho muita dificuldade de eu ainda me sentir confortável com outro idioma. Então, para mim é mais difícil. E tem pessoas que eu sei que é muito fácil aprender. Então, acho que existe esse ponto de você conhecer suas próprias fraquezas, e isso vai te ajudar também de você, mesmo com as hard skills, você vê, eu tenho facilidade de aprender uma coisa nova, eu tenho facilidade de sair da minha zona de conforto, eu me sinto bem quando eu tenho que ler um livro novo de uma coisa que eu não conheço, eu me sinto bem quando eu tenho que ler uma coisa em inglês para poder trabalhar numa empresa que toda a documentação dela é em inglês. Então aí você começa a se perguntar se aquele ambiente vai te fazer bem, se vai te fazer mal, mas é porque está te desafiando a sair da zona de conforto e depois você vai se sentir bem, ou se realmente vai te fazer mal at all e você não deve gastar o seu tempo com essa empresa. Entendi. E, cara, ainda nesse ponto de recrutamento, eu vi que também nas nossas pesquisas suas, 70% dos programadores afirmam que o maior fator de o cara continuar na empresa é ter uma cultura bacana. De ter uma coisa, como você falou, uma coisa muitas vezes cool. Uma proposta de você ter um ambiente de trabalho que se sinta valorizado e que seja bacana. Você consegue contar um pouquinho mais melhor sobre isso? Claro, isso aí é exatamente o que era a grande mudança das startups comparado às empresas tradicionais, né? Tu tinha um ambiente ali de recurso humano, até que você parou e falou, cara, esses caras são os talentos, eles são talentos. Essa palavra já muda tudo, né? Eles são talentos. Eles são pessoas que são muito talentosas e através do talento deles, eles vão fazer a empresa chegar onde a empresa precisa chegar. Então isso muda para mim totalmente o jogo. Pessoas, o dinheiro, ele não segura a alegria. O dinheiro não gera felicidade a médio e longo prazo. O dinheiro, ele é uma dose de adrenalina. Uma hora ela vai acabar. E aí tu vai querer o quê? Um novo aumento? Ou tu vai sair com um salário maior? As empresas que conseguem criar uma cultura, um ambiente de promoção, um ambiente de reconhecimento, de meritocracia, Crescer na carreira, de crescimento de carreira, essas empresas, elas conseguem dar continuamente doses de alegria. Então, ela acaba garantindo muito mais que a pessoa fique naquele local. Inclusive, pessoas que estão no ambiente tóxico ganhando mais, elas conseguem sair pelo mesmo salário. Muitas vezes ela não consegue sair com um salário menor, porque também existe a questão de qualidade de vida, que ela aumentou o custo de vida por conta do salário, né? Porém, ela pode muitas vezes sair pelo mesmo salário para ela não ter mais a dor de cabeça daquela empresa trazer para ela naquele ambiente. Então, é uma das chaves de você trabalhar o teu employer branding, você trabalhar a tua marca de empregabilidade, a marca dos seus novos funcionários com um custo menor, né? Tu reduzir o teu CAC para trazer talentos, você investir no ambiente, investir numa cultura de talentos mesmo. E aí entra uma série de variáveis legais que a gente pode citar, como não só salário, mas como bonificação, mas como avaliação do seu gestor, o one-on-one, 360, de também a pessoa poder avaliar o gestor, então o gestor não fica numa zona de conforto de ser o dono de tudo, né? Você criar um ambiente que as pessoas tenham voz, um ambiente de diversidade. Nossa, você tem muita coisa legal, investimento em educação do próprio funcionário. Então tem muitas coisas legais que uma empresa pode fazer hoje para reduzir o CAC dela, e tem muita empresa legal hoje que, graças a Deus, nós, talentos, podemos escolher para trabalhar, que a gente vai ser muito feliz. Cara, maravilha, cara. Nossa, o Govino passou rapidíssimo, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Mas, cara, queria fechar então com uma última pergunta para você, seguinte. Qual que é a tua mensagem, qual que é o conselho que você quer passar para os desenvolvedores e designers que estão assistindo a gente agora? Realmente, como que você quer preparar para a carreira dos sonhos? Para a carreira dos sonhos. Para mim, vou dar algumas dicas que eu daria para mim se eu me encontrasse há, sei lá, 15 anos atrás. Invista em inglês. O mercado não é Brasil, o mercado é mundial. Toda startup visa escala, e escala não é Brasil. Escala não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, escala é mundial. Então, invista em inglês. Segunda coisa, invista em lógica e invista em criatividade. São duas coisas que, quando combinadas, você resolve qualquer problema que existe. Terceira coisa, inteligência emocional. Você não vai conseguir resolver problemas grandes e fazer gestão de conflito se você não se conhecer e souber ter inteligência emocional. Então, acabou. Exato, você não consegue, você realmente não vai conseguir fazer nada. Realmente não vai conseguir fazer nada.
E eu tenho uma última coisa, que é a tua regra dos 5 anos. Não tome nenhuma decisão que não esteja conectada com a sua regra dos 5 anos. Se você trabalha numa empresa e tu tá super conectado na tua regra de 5 anos, se uma outra empresa te oferecendo, tipo, R$ 1.000 a mais, R$ 1.500 a mais, tu fala, nossa, com esse dinheiro a mais eu consigo comprar um iPhone, eu consigo ter sei lá, consigo comprar um MacBook, consigo assinar 3 caixas de assinatura de cerveja, vinho e de brinquedo. Cara, isso não é inteligente na tua carreira. Tu está prejudicando essa carreira por dinheiro. A tua carreira, ela é muito parecida com o crescimento de uma startup. Se você começar a procurar gráfico de startup, você vai entender. Você começa muito lá embaixo, é muito difícil, é muito penoso, e exatamente, vira um hockey sticker ali, vira um taco de hockey. Por quê? Porque você foi investindo, foi investindo, foi investindo. Esse crescimento não é proporcional, ele é exponencial. Só que no começo, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4, parece que você cresceu muito pouco. Só que vai chegar uma hora que vai ser 88 vezes 88. E aí a brincadeira começa a ficar divertida. E é aí que você vai buscar a tua senioridade. Então, só tome decisões olhando 5 anos. Você vai revisar isso semestralmente, você vai revisar isso anualmente, você pode criar um mid-term de 2 anos, só que toda decisão sua tem que ser como isso vai afetar daqui a 5 anos. Mesmo que você seja estagiário, mesmo que você seja júnior, porque é isso que vai fazer você ser muito estratégico na sua empresa e não faz diferença. E a última dica, que é o que eu aprendi com meu avô, que eu sempre gosto de falar como recado final. Não, na verdade, nem a frase com meu avô, essa é uma frase que eu ouvi no amigo meu, tem 2 frases, que eu ouvi com um amigo meu. Meu avô para quem só sabe usar o martelo, todo problema é um prego. Então, não fique especialista em uma única ferramenta. Aprenda algumas coisas, aumente o teu arco de ferramentas para poder você ser mais valioso. Sim, Batman. Exatamente, sendo tudo Batman. A segunda coisa, que é uma frase que eu ouvi de um ex-amigo meu, quando eu era moleque, e até hoje eu uso, se tamanho fosse documento, o elefante era o dono do circo. Então, tome cuidado para se comparar com outras pessoas. É muito fácil a gente olhar alguém super bombando e falar, eu quero estar ali. Só que você não está nem disposto, nem disposta, e talvez nem é o que você quer, nem é o teu valor humano de você estar naquela posição, naquela pessoa. Você só foi seduzido. Então, não se compare, não acredite que tamanho realmente é o que importa. Importa é a tua jornada. Então, foque na tua jornada, que é o mais importante. É Fórmula 1, cara. Não olha tu tá olhando pro concorrente, tu tá olhando pra pista. Olha pra frente e vai pra linha. Exatamente. Cara, muito obrigado, Eluna, por essa apresentação. Muitíssimo obrigado pelas respostas. Cara, nossa, agora confesso que agora das 7 perguntas que eu fiz, 6 agora aprendi junto com ela, cara. Nossa, cara, assim, essa é uma parte importante, cara, que eu vejo de passar pros devs, pro designer, porque é um conteúdo, como você falou, algumas vezes muito simples. Muito simples, já tá, qualquer lugar que você já possa ter ouvido isso antes, mas é muito importante pregar sempre na cabeça e mostrar que, cara, todos os assuntos agora que a gente falou de recrutamento, de vagas, de estar trabalhando numa boa empresa, de saber os conteúdos e conceitos que você tem que aprender, isso é uma coisa que você pode ouvir, você ouviu uma vez na vida e falar, não, beleza, já sei. Vira como se fosse já o conceito na definição, mas é sempre bom lembrar isso, cara. Eu agradeço muitíssimo, Delano, por tudo que você falou hoje. Obrigado. Valeu pelo carinho aí. E eu concordo, eu também, todo dia eu repito isso para mim, porque eu também erro, eu também falho, eu também esqueço. Então, se você errar por acaso, cara, faz parte da jornada você errar também, então faz parte. Só que recobre rápido, aprenda rápido e continue adaptando. Essa é a vida. Beleza. Então, pessoal, esse foi o primeiro episódio, então, do Gente Boa. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, do conteúdo. Espero que agora vocês consigam aumentar exatamente como um dev, como um desenvolvedor, como designer, como product manager, e consiga aprender bastante esses conceitos. Depois, comece exatamente a entrar a fundo em certas coisas que vocês gostaram. Então, depois acessem a gente vai colocar aqui embaixo, acessem o www.sopointer.com.br para poder, então, entrar na nossa rede. A gente poder, então, se você tiver qualquer dúvida também, vai lá embaixo, a gente tem uma rede de suporte por vídeo muito bacana, utilizando o VideoAsk, que você lá mesmo, você pode gravar a sua pergunta ou por texto, ou por vídeo, ou por áudio, e a gente responde a sua pergunta depois lá mesmo, para deixar tudo salvo, tudo bonitinho, e até mesmo depois criar um FAQ.
Então, muitíssimo obrigado por ter assistido esse episódio. Mais uma vez, muito obrigado, Eluna, por tudo. E a gente se vê então na próxima.